pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar então hoje a aula do dia 23 de junho de 2021, quarta-feira. Não se esqueça de preencher o nosso cabeçalho, hein? Começa com o nome da nossa escola, Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, estudante, o nome de cada um de vocês, turma, quinto ano, A2, turno matutino. Hoje é dia 23 de junho de 2021, quarta-feira. Meu professor Anderson Bueno. Não se esqueça de que as atividades desta semana são atividades complementares, ou seja, você vai preenchê-las em seu caderno. E hoje vamos retomar mais uma vez o conceito de fábulas. Vamos acompanhar? Muito bem, pessoal. A semana 3 do nosso PET, o PET volume 4, falou mais uma vez sobre fábulas. Vamos então dar uma relembrada sobre o que é fábula? Vamos lá, ó. As principais características da fábula. É um gênero narrativo de caráter ficcional, ou seja, é uma narração muitas vezes criada, inventada, e que usa a alegoria para construir os seus sentidos. Os animais, que são as personagens, possuem características humanas como ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia, etc, etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e movimentam a história e desenrolam com um enredo para construir um ensinamento, o que, nesse gênero textual, é chamado de moral da história. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história e que isso não compromete a sua função de levar as pessoas a refletirem sobre o seu comportamento na sociedade, os valores que aquela comunidade mais prezam, certo? As fábulas podem ser escritas tanto em prosa, um texto em parágrafos, ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitar dessas personagens. A linguagem é simples e objetiva, também é direta. Pode haver alguns diálogos e a presença do discurso direto. E atenção, vamos frisar mais uma vez, para todo mundo ficar craque, hein? A estrutura do gênero fábula. Presta bastante atenção. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, o começo, o início, onde as personagens e a situação são apresentadas ao leitor. Depois, o que a gente considera o meio são o desenvolvimento do texto, de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. E o encerramento, ao criar um final surpreendente que gere uma reflexão, um pensamento nos leitores e um ensinamento, uma moral, a qual aparece geralmente no final do texto. O gênero fábula, pessoal, ele é muito variado em suas temáticas e são ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, o rei dos animais, representa a força.
A coruja, sempre alerta, sempre atenta, representa a sabedoria. A raposa representa a astúcia, a esperteza. Então observa que os temas variam de acordo com a sociedade e o autor que está nos passando a fábula. Os textos de fábula são muito ricos para transmitir os valores tanto de famílias, sociedades e também grupos de convivência. Esses valores, passados oralmente, podem ser um pouco diferentes de uma comunidade para outra, devido às suas características individuais. Por exemplo, gênero masculino ou feminino, a fé religiosa que cada comunidade confessa, mas o principal objetivo das fábulas é passar os valores que aquela sociedade em si mais preza. Então, dependendo da sociedade e os seus valores, vão alternar-se as fábulas que serão mais comuns naquele meio social. Vamos lá, galerinha. Agora, para a atividade de hoje, vocês vão ler a fábula A Cigarra e a Formiga junto com o professor. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura, depois no grupo da sala eu vou colocar o texto para vocês. E aí depois façamos as atividades, beleza? Vamos lá então, ó. A Cigarra e a Formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se, ao chegar o inverno, sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, ávara de profissão. Faz. E o que fez durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Jean de La Fontaine, Fábulas do Rio de Janeiro, Rivar, 2002, página 10. Muito bem, pessoal, para responder as atividades, olha só. Releia o texto, agora você vai fazer uma leitura e responder as questões no seu caderno. Número 1. Quais são as personagens da história? Número 2. Quem é o autor do texto? Número 3. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? Número 4. O que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? Número 5. Qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Questão 6. Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? Questão 7. As fábulas são gêneros populares que iniciaram como parte da tradição oral dos povos. Por isso, cada comunidade contava a história de uma forma. Você conhece outra versão da fábula A Formiga e a Cigarra? Manda um áudio para o professor com a história que você conhece. Se ela é diferente dessa que o professor contou para vocês de La Fontaine. Muito bem, pessoal. Como o gênero textual fábula ele é diferente, as versões que ele apresenta podem ser diferentes dependendo dos valores que cada uma das sociedades nos explicam. Eu gostaria que você me dissesse, nessa versão do La Fontaine que o professor separou para vocês, qual seria a moral que a história nos passa? Observa que o professor tirou propositalmente a moral dessa fábula, para que vocês tanto explorassem as versões que conhecem. Eu sei que tem diferente,
Eu lembro que o tio Léo fez essa apresentação para vocês. Ele foi sala por sala, vocês ainda estavam no terceiro ano. Ele foi sala por sala e cantou essa música. Errou! No, God! Cantou essa fábula, né? Ele cantou essa fábula para todos vocês e também apresentou no pátio da escola. Então eu quero ver de vocês qual foi a moral da história que vocês se lembram. E não esqueça, é para mandar um áudio para o professor com essa história e a moral que vocês conhecem diferentes. E para finalizar a aula de hoje, vou pedir para vocês mandar outro áudio. Além do áudio com a atividade da fábula A Cigarra e a Formiga, vocês vão mandar um áudio para o professor com a fábula que vocês criaram. Então não se esqueça, são 2 atividades em áudio para o professor hoje. A primeira, o áudio da fábula A Cigarra e a Formiga, que você vai contar uma história diferente da que o professor contou. E a segunda, a fábula que você escreveu na aula de segunda-feira, mandar em áudio para o professor. Beleza? Então um abraço para vocês. Estou esperando as atividades registradas através de imagens e os áudios de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Eu voltarei.